Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo, nós estamos entrando aqui na na nossa live semanal, Força e Atualidade de Edith Stein. Sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Boa noite, Bruno. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, vamos entrando. Está vendo, né? Tá bem. Tive um probleminha aqui na minha iluminação, mas acho que vai dar certo. Bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre o tema, né, muito especial, muito relevante, muito sério, né, sobre os jovens e o suicídio. E nós teremos um convidado aqui super especial, né, o professor Andrés Antunes, que está chegando aí. Vamos ver se o Andrés já chegou. Vamos lá, Andrés. Andrés vai entrar. Muito boa noite, vocês estão chegando. Helena, André, Bruno já chegou aí, deu as boas-vindas. Vamos lá, Andrés. Chamando, tá, Andrés? Eu acho que você já está aqui conosco. Oi, Andrés. Boa noite. Oi, Magna, boa noite. Tá me Eu, ouvindo bem? eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Eu só me preocupo que meu tom de voz é muito alto. Então quero Não, ver tá se. ótimo. O seu tom de voz é ótimo, é maravilhoso. Então Eu tá tô, bom. eu tô pouco iluminada hoje, minha luz aqui deu um problema. Mas você tá me vendo? Você tá me Tô vendo te vendo bem? bem. Tô. Pronto. Tô Eu que vendo tá. sua luz interior. Olha! Então, que alegria ter Hum, você aqui, Andressa. Enquanto as pessoas vão chegando aí, eu já vou te apresentando, né? tá bom. Porque o assunto hoje vai ser muito importante. Nós vamos estar aqui muito inteiros aqui participando. Acho que vai ter muitas pessoas querendo fazer perguntas. E aí a gente vai aproveitar bem essa hora, né? Porque o tempo é para ser bem vivido e bem aproveitado, né? Então, o Andrés Antunes, ele é professor de psicopatologia, avaliação psicológica e psicoterapia do Instituto de Psicologia e coordenador do escritório de saúde mental da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo. Ele iniciará atividades como professor subsidiário do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Então, Uhum. em nome do Shalom São Paulo, né, em parceria também com a Coordenadoria de Pastoral Universitária da PUC São Paulo, nós te acolhemos, Andrés. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu fiz aqui uma apresentação tua é, de forma, a seu lado profissional. Nós temos um professor, um grande psicólogo, um doutor, um professor livre docente, mas também temos aqui um esposo, um pai, um amigo, né? Eu te acolhendo, Andresa, eu quero acolher também a Jaque, a tua esposa, quero acolher o Pedro, a Júlia, né? Então, esse conjunto de coisas que é você, nessa essa inteireza que você passa para também para nós que convivemos com você, esse ser humano realmente inteiro, né, que você busca e que você já externa, né? Então é uma grande alegria ter o amigo Andresa aqui conosco. Então, vamos. É assim que eu te acolho e te saúdo, né? E eu queria que você é,
se apresentasse um pouco mais, assim, um pouco da tua trajetória, essa live semanal, né? Força e Atualidade de Edith Stein. Nós estamos aqui a cada semana trazendo uma temática a partir, né, à luz do Uhum. pensamento de Edith Stein, né? Para a gente conversar. E hoje nós te convidamos para tratar dessa temática. Mas antes de entrar na temática propriamente dita, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como foi essa tua trajetória steiniana, como você conheceu, como é que ela foi adentrando na tua vida e de alguma forma te conquistando, né? Então, fique muito à Bom, vontade para começar a sua fala. obrigado, Magna, pelo acolhimento. Muito obrigado à comunidade Shalom. É uma honra poder falar para vocês, a PUC de São Paulo também. E eu comecei, por incrível que pareça, na PUC de São Paulo. Olha! O professor Gilberto Safra, ele tinha um laboratório lá, chamado Laboratório de Estudos da Transicionalidade. E ele estudava nesse laboratório, aos sábados, vários autores. E Uhum. um deles foi Edith Stein. E estudamos ali a estrutura da pessoa humana. E ele tinha até comentado que era uma autora que ele achava, intuía, que eu ia gostar Chegou muito. minha luz. Opa, chegou. E Que de ano foi fato, esse, Andrés? em Opa! 2005, Aham. e de fato eu gostei muito. Em 2006 eu entrei na Universidade de São Paulo, e eu estava na biblioteca da EDUSP, da editora da universidade, e eu sempre vejo a parte de filosofia, né? Aham. A filosofia hoje me interessa mais do que a psicologia em si, Boa noite, né? Cecília. Tá entrando aí. Desculpa, Ah, vai, continua. Cecília, querida, muito bom. E aí eu estava olhando os livros de filosofia e de repente eu vi um pequeno livro escrito Introdução à Fenomenologia. Aí eu puxei esse livro e apareceu a cara do Freud. Mas aí eu percebi que não era o Freud, era o Edmund Aham. Husserl. Aham. Era editora, né, da Sagrado Coração de Jesus, da irmã Jacinta. Foi Aham. todo um trabalho do professor Miguel Mahfoud lá na USP de Ribeirão Preto, né? Então, aí eu li aquele livro e eu achei tão interessante, eu falei, nossa, a escrita da professora Ângela Lisbelo me cativou. E aí Uhum. eu comecei a segui-la, eu comecei a acompanhá-la, né? E no ano de 2007, eu convidei a irmã Jacinta para dar uma palestra no Instituto de Psicologia. Uhum. Ali, de certa forma, eu já estava, vamos dizer assim, assumindo, né, uma grande Uhum. parceira, que é a irmã Jacinta Turolo Uhum. Garcia, né, Uhum. fiel tradutora, amiga, Uhum. filósofa, pós-doutora, né, estudou na Uhum. Itália. Ela quem Uhum. trouxe a professora Angela Lisbelo e A Edith primeira Stein. doutora do Brasil, né, a fazer uma tese sobre Edith Stein. Exatamente. E aí eu comecei a, a conhecer o trabalho da professora Angela Lisbelo, né? E aí eu Uhum. comecei a me inteirar mais sobre Edith Stein. E eu Uhum. fui estudar sozinho a empatia, principalmente. Eu conheci só através das obras completas em espanhol. Nas minhas viagens ao exterior eu comecei a comprar. Hoje eu já tenho, vamos dizer assim, há um bom tempo, as obras completas de Edith Stein em espanhol. E Uhum. muita coisa da professora Angela Lisbelo. Esse ano iria completar 10 anos que ela vai no Instituto de Psicologia de São Paulo. Mas ela Uhum. iniciou lá na USP de Ribeirão, né, com Uhum. uma grande amiga dela, a professora Marina Massimi também, Uhum. e todos os alunos, né, que eles foram formando e que nós nos conhecemos agora, né? O Uhum. Cristiano, o Tomi Akiragoto e Uhum. tantos outros, né? A Maria Cecília que está aí.
Então tem muita gente bacana, Suzana, José Mário, né? Fizemos grupo de estudo, né? Estudando aí a empatia que você participou lá na psicologia da USP. É. Então eu comecei a me interessar em trazer um pouco da abordagem do Russell e de Edith Stein para a psicopatologia e psicologia clínica. Então foram alguns cursos que eu organizei com a professora Ângela Lisbelo e a irmã Jacinta, e depois tivemos uma disciplina sobre experiência religiosa na clínica, e, e esse ano também nós temos uma disciplina já, e que iria selecionada em setembro. Vamos ver o que fazer, já relacionada à questão do suicídio, né, com a Uhum. professora Ângela. Então, a Edith Stein ela tem ampliado muito, né, a compreensão dessa complexidade que é o ser humano. Uhum. Né? O ser humano ele não pode ser encaixado em nenhuma teoria, nem Uhum. mesmo na fenomenologia, nem Uhum. mesmo na psicanálise e todas as suas escolas, a psicologia e suas vertentes, a antropologia, a sociologia. O ser humano transcende qualquer Uhum. escola teórica, qualquer escola filosófica, psicológica. Então, Uhum. é um ser fascinante. E a fenomenologia tem ajudado a conhecer essa complexidade, Uhum. principalmente o que a professora Ângela Lisbelo nos traz e nos conta. Tanto é que no ano passado eu organizei um simpósio que eu recomendo, né, para quem quiser acessar no YouTube, e se intitula Primeiro Simpósio sobre Prevenção ao Suicídio, Uhum. Complexidade e Esperança. E a palavra complexidade vem das aulas da professora Ângela Lisbelo. E a Uhum. esperança também, porque ela Uhum. sempre falou dessa questão muito importante para os jovens. Eu já estou, de Uhum. certa forma, engatando aí no Eu assunto. quero eu vou te deixar entrar no assunto. Deixa eu só fazer uma préviazinha aqui, antes da gente entrar mesmo. É, a gente vai tratar desse assunto assim com muita clareza, né? Com muita, de forma muito direta e sem tabu, né? Eu acho que essa é a marca assim também sua, assim, a gente vai tratar desse assunto trazendo ele muito para próximo de nós, né? Eu fiz questão de Uhum. te apresentar também como pai, como esposo, como amigo, porque essas questões, elas dizem respeito, às vezes elas estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos, né? Ninguém de nós está livre de ter um filho, um familiar, né? Alguém próximo, um amigo que esteja vivendo algo assim, ou eu diria até nós mesmos. E por que eu digo isso? Porque a própria Edith Stein, né, viveu algo É. semelhante. Eu trouxe aqui, eu não sei se você teria. Eu selecionei aqui na obra dela, na autobiografia, o momento em que ela fala sobre isso. Tudo bem, eu vou ler aqui. Você tinha pensado em ler na íntegra? Não. Não, eu ia apenas comentar, mas se você Pronto. ler, é melhor, Po- é melhor. Pois eu, pronto. Pois eu vou ler É. exatamente o trecho, porque e aí eu já te dou o link assim para você também falar sobre essa, entrar mesmo na questão do suicídio, mas para a gente saber. Interessante, Andrés, que todos os temas que a gente trouxe até aqui, a gente nunca precisou dar destaque ao título de santa para Edith Stein, até porque todos os temas a gente pegava pela obra mesmo, né? Então a gente estava estudando a filósofa, a mulher, né? Os temas de psicologia. Mas esse aqui eu vou fazer questão de trazer esse tema, esse título de Edith Stein, de que ela é santa, para a gente perceber que nós temos uma santa, né, que já viveu essa experiência diante de uma pressão muito forte na vida universitária, né, ela pensar em tirar a própria vida. Né? Então, uma santa que compreende muito bem os dramas que nós também vivemos. Né? Então, vou ler o trechinho aqui, está nos escritos autobiográficos dela.
É um período que ela está se preparando para a tese, ao mesmo tempo precisava fazer o teste lá do Estado, né? Enfim, é isso. E ela levantava muito cedo, e ela dormia pouco, trabalhava muito, e parece que as coisas não faziam conexão. Quanto mais estudava, mais ela ficava aflita. E ela vai fazendo todo. Tá nos escritos autobiográficos aqui, tá na página 356, no finalzinho da 57. Lá no finalzinho ela fala assim: cheguei a um ponto em que a vida pareceu-me insuportável. Dizia-me repetidas vezes que isso era completamente absurdo. Mesmo se eu não conseguisse terminar a tese, meu trabalho seria provavelmente suficiente para o exame de Estado. Sim, o exame de Estado. E se eu não conseguisse ser uma grande filósofa, poderia tornar-me uma boa professora. Mas nenhum desses raciocínios me ajudavam em nada. Não podia mais atravessar a rua sem desejar que um carro me atropelasse. Quando fazia uma excursão, pegava-me desejando cair num precipício e dele não sair viva, né? É provável que ninguém tenha suspeitado do estado em que eu me encontrava. Sentia-me feliz ao trabalhar com os outros da Sociedade Filosófica, do Seminário de Reinach, mas temia quando terminavam aquelas horas durante as quais me sentia segura. Temia o momento em que recomeçariam minhas lutas solitárias, né? Então, eu faço questão de trazer essa fala de Edith Stein aqui, né? Alguém que estava ali é, é, vivendo um processo gostoso de estudo, cercado de amigos, estudando, sendo orientada pelo Russell, né? Vivendo um momento assim, né? De tanta como mulher, né, mas ao mesmo tempo vivia lutas interiores que talvez ninguém soubesse, a ponto de chegar a esse ponto de desejar tirar a própria vida, embora ninguém se desse conta disso, né? Uhum. E então eu trago essa fala dela para a gente trazer muito para perto de nós essa experiência, né, de que até qualquer um de nós pode viver essa experiência de por algum momento a vida se tornar tão pesada que você quer diminuir aquilo, né? Então, eu queria saber, assim, de você, Andrés, como foi que o tema do suicídio se tornou uma questão para você? Como foi que isso chegou é, aos teus braços, né? E que você abraçou e tem abraçado esse tema e, ao mesmo tempo, essa problemática de uma forma, assim, tão humana. É. Muito boa a sua pergunta, porque eu fui para as lembranças, né? Eu acho que a primeira vez que eu lidei com a ideia do suicídio, eu tinha Uhum, 13 anos de idade. Num uhum, conflito familiar, com mãe, com irmã, brigas fortes, eu pensei em uhum, me jogar pela janela, uhum, sabe? Foi uma situação assim impulsiva, aonde eu uhum, ficava pensando se eu fazia ou não fazia. E uhum, isso é muito interessante, porque essa questão da impulsividade é algo, né, que é o passo, vamos dizer assim, entre a vida e a morte. E, em Edith Stein, eu só gostaria de comentar, né, que muitos sabem, desde cedo ela era uma excelente aluna, primeira da classe, mas ela não foi, nessa época que ela estava fazendo o doutorado, efetivamente orientada por Edmund uhum, Husserl. Dada a uhum, capacidade intelectual de personalidade dela, ele deixou ela caminhar sozinha, e ela se uhum, sentiu sozinha. Então, uhum, não era aquele orientador presente toda semana, que uhum. conversa, que dá Que direção. senta, lê tudo, corrige Ele as confia, vírgulas. exatamente, ele confiou plenamente na capacidade humana de Edith Stein. Tanto é que para conseguir a defesa, ela teve que pedir um horário, inclusive pedindo ajuda para a mulher de Rússia. É Né? verdade. E outra coisa que eu queria comentar Nessa hora as interessante, esposas são muito bem-vindas também, né?
Se não vai Muito, pelas muito. vias, então vai pela esposa, que dá um. É, é verdade. E, e aí aconteceu assim, né? Uma situação Desculpa, interessante. Andressa, eu acabei te É, cortando o raciocínio, eu sei que eu tive. Mas eu quero falar uma coisa aqui para as pessoas que estão nos assistindo. É, eu queria pedir para vocês que vocês realmente entrassem nessa conversa nossa, assim, pacientemente, deixando a gente fazer aqui esse nosso percurso. Nós vamos abrir para perguntas, tá? Mas espera aí os 30 primeiros minutos de live, deixa a gente ir se situando também no tema. Eu acho que é muito importante ouvir. Eu sei que tem pessoas que durante uma live elas querem interagir, mandar coraçãozinho, mandar emoji, né? Repetir o que a gente falou, confirmando. Não tem problema de você fazer isso. Pode continuar interagindo. Tem gente que se dispersa, que fica chateado porque tem gente comentando muito. Então, tem todo tipo de gente aqui ao vivo e é muito bom que você esteja aqui conosco. Mas a gente vai abrir um pouco para as perguntas um pouco mais para frente, né? Daqui a uns 20 minutos, aí a gente vai tentar nas perguntas. Se for necessário, a gente pode até abrir uma segunda live, se for necessário, se o André topar. Mas vamos caminhando aqui com calma, né? Esse é um assunto que precisa de um traquejo aqui que a gente está, né, querendo falar, né? Então, nos escutem com, com atenção, que muitas coisas talvez que vocês queiram perguntar, às vezes até na fala que já vai ser respondida, mas vai ter espaço para perguntas também, viu? Então, Andrés, isso. prossiga. Então, aí, seguindo o raciocínio que eu queria comentar, a Edith Stein, nessa época do doutorado, bem antes da defesa, era a época da Primeira Guerra Mundial. E Uhum, ela disse para a mãe que ela não poderia fazer filosofia diante de uhum, tudo que estava acontecendo. E aí a gente uhum, pode fazer uma comparação com essa época de pandemia que a gente está uhum, vivendo, né? Onde muita gente está precisando de ajuda. uhum, É, e aí, e nós não sabemos exatamente, por exemplo, os dados sobre o suicídio nesta época, porque os dados sobre o suicídio, seja em crianças, em jovens, em idosos, eles demoram para chegar, demoram para uhum, ser subnotificados no Brasil todo. uhum, Hoje, todas as notícias se voltam para a questão da Covid-19. uhum, Inclusive, há muita discussão, etc. E isso, os dados a gente vai ter provavelmente depois. Pode ser que até diminuam, mas a tendência é que aumentem, porque a gente vinha num aumento da taxa de suicídio, né? Principalmente em crianças, não só em jovens. E no uhum, Brasil, né? O Brasil vai um pouco na contramão em relação a outros países do hemisfério norte, da Europa e mesmo do Oriente. A Organização Mundial de Saúde tem feito um trabalho fortíssimo e os países têm conseguido reduzir em 30% desde 2000 as taxas de suicídio no mundo, menos no uhum. Brasil. No Brasil acontece algo o contrário, tem aumentado. E isso, evidentemente, é uma preocupação muito grande. Eu tenho muitos dados, mas aí, se você pensou em alguma coisa e quiser perguntar, por Uhum. favor, pode me interromper. Eu Inclusive, o quero pessoal. saber como é que você começou a se interessar, como Isso, foi que a questão do suicídio veio e isso. Então, eu chegou ao falei seu de uma encontro. questão pessoal que nunca ficou Uhum, esquecida dentro de mim. São ideias uhum, que marcam muito, porque te colocam nessa situação entre a vida e a morte. Estou me lembrando uhum, agora, por exemplo, em 1998, eu estava na França com amigos, quando teve a Copa do Mundo e o Brasil jogou lá. E a gente estava bebendo vinho, comendo alguma coisa no telhado de um prédio de 6 andares. E eu me lembro que um rapaz fala, não, vem aqui, vamos até o outro prédio passar por um lugar estreito. Ali eu tive uma sensação muito forte que se eu fosse, eu iria cair. E se eu uhum, caísse, eu iria morrer.
E eu falei, não, muito obrigado. Eu fiquei pregado, né, no telhado daquele edifício onde a gente via Paris, etc. E na universidade, tudo começou em 2017. Houveram Uhum. tentativas de suicídio em grupo em uma determinada unidade da área da saúde, em duas. E aí então, o então pró-reitor de graduação chamou os diretores do Instituto de Psicologia, eu fui vice-diretor, e também os chefes do Instituto de Psiquiatria. E Uhum. começamos a conceber uma ideia para poder trabalhar, né, de forma preventiva em uma determinada unidade. Aí teve a mudança reitoral, e em 2018, em abril, eu fui chamado pela reitoria, né, e fui convidado para coordenar um escritório de acolhimento Uhum. estudantil. Era a primeira vez, foi a primeira vez que a reitoria da Universidade de São Paulo pensou, né, em algo dessa natureza. Preocupado, evidentemente, com casos que aconteceram de suicídio no primeiro semestre de 2018, depois de eu ter recebido o convite. Era abril, e no final de abril eu fui para o Chile. E eu me lembro que eu estava com minha família, como você falou, né, esposa, filhos e primos, aquela reunião familiar gostosa, né, a comunidade nuclear, né, que nos dá essa noção muito forte, né, de amor, etc. E eu recebi a notícia que no Colégio Bandeirantes, um adolescente tinha se suicidado. Na semana seguinte, no mesmo colégio, um outro adolescente também cometeu o suicídio. Eu voltei para São Paulo, tivemos reuniões, e aí o reitor falou assim, André, como é que estão as coisas? Olha, está caminhando, estamos conversando, temos um grupo, e ele preocupado, não, a gente precisa começar a fazer acolhimentos. Rapidamente, em uma semana, conseguimos uma sala para atendimento de alunos, lá na Superintendência da Assistência Social, um lugar neutro da universidade. Em julho, começamos, então, a fazer os acolhimentos. Só eu recebi 198 alunos no primeiro semestre. Passado o primeiro mês, em julho, e o primeiro caso foi um caso assim realmente impactante. Eu fui chamado às pressas, eu estava no Instituto de Psicologia, tendo minhas funções na direção, e era um menino que tinha tentado suicídio dentro da residência universitária. E eu Uhum. fui até lá imediatamente para conversar com ele. Ele estava bastante alterado por causa de drogas, fator de risco. Isso é uma coisa muito importante para a gente poder estar pensando quais são os fatores de risco. São Uhum. vários. Não que seja o único determinante, evidentemente. E comecei a conversar com ele muito confuso com as ideias, né? Ele falou que ele procurou pela internet um modo de fazer, encontrou em sites estrangeiros, não em sites nacionais. Vocês me desculpem, às vezes é necessário falar algumas coisas que podem ser muito impactantes, mas para a gente poder pensar, refletir e enfrentar a situação de frente. E aí ele tentou fazer lá alguma coisa dentro do apartamento dele, no qual os amigos não estavam, porque era uma época de férias, julho, ele estava sozinho, só que ele não conseguiu. E aí conversa vai, conversa vem, eu pergunto assim, mas me conta um pouquinho de você. Era um menino da periferia, né? E conversa vai, conversa vem. E ele me fala que ele tem uma filha de 6 anos de idade. Aí eu falei, você tem uma filha? E, mas você morava com ela? Não, eu me separei, a mãe dela briga muito comigo, fala que eu não sirvo para nada,
que eu sou uma porcaria, que eu sou um Zé Ninguém. Aí eu falei assim, mas como assim? Você é um Zé Ninguém estudando numa das maiores universidades da América Latina, primeira no ranking do Brasil? Alguma coisa está errada. Aí ele olhou para mim assim, aí me veio a ideia de falar algo da filha dele, porque eu imaginei que poderia ser um elo de afetividade. E eu falei assim, pois é, você tem uma filha de 6 anos, né? Você está no primeiro ano, não tá? Ele falou, tô no primeiro ano, da área de humanas. E aí eu falei, pois é, sabe que eu fiquei pensando, se você conseguir se formar daqui a 5 anos, quantos anos a sua filha vai ter? Ela vai estar chegando na pré-adolescência. Você sabia? Ah, mas ela não quer saber de mim. Aí eu falei assim, você sabia que na pré-adolescência, muitas vezes, os filhos querem conhecer os seus pais? Porque não basta conhecer no convívio biológico. Tem um outro tipo de conhecimento. Tem um outro tipo de nascimento na vida, que é aquele que eu chamo segundo nascimento. O primeiro é o biológico. Os nossos pais nos ajudam a poder, com alimentação, com teto, a viver e sobreviver. Mas tem um outro nascimento, que talvez esse menino não tinha nascido. Aí ele olhou para mim, aí eu falei assim, você já pensou o orgulho da sua filha saber que o pai, com toda a dificuldade que teve, conseguiu se formar numa universidade pública de respeito? Aí ele olhou, abriu os olhos assim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você consegue um lugar para eu me internar? Para fazer uma desintoxicação? Eu falei, consigo. Eu não sabia se eu ia conseguir. Uhum. Aí acabou, né, a conversa ali, chamei as assistentes sociais, elas tinham contato com o hospital psiquiátrico, conseguimos uma internação para esse rapaz. Uhum. Então esse foi o primeiro contato, né, e também em agosto, um mês depois que eu estava fazendo acolhimentos, aparece uma notícia na Folha de São Paulo, sobre 4 suicídios que ocorreram na Universidade de São Paulo. 2 na Uhum. área de humanas, um na área de exatas e um em um dos campi do interior, na área de Uhum. exatas também. E aí as televisões, rádios, jornais vieram na minha direção para fazer perguntas, questões. Alguns grupos se aproveitaram da situação meio que para dizer que o responsável por tudo isso era o sistema, o ambiente, a reitoria. Mas, Magna, o que eu ouvia dos alunos não era uma reclamação da universidade. Isso até hoje, 2 anos depois que fazemos acolhimento com uma equipe hoje online, trabalhando online, de 14 pessoas. Eles Uhum. trazem questões desde os seus 12, 13 anos. E muitas Uhum. vezes tentativas anteriores. Outro Uhum. fator de risco. Mas eu Uhum. paro por aqui porque eu tenho muita coisa a dizer. Eu acho que eu estou vendo que tem pessoas escrevendo, mas eu sou um Uhum. pouco míope e eu não Eu estou vou te conseguindo falar, enxergar direito. deixa só, a gente vai abrir daqui a pouquinho para as perguntas. É a Tá bom. Shirley que está comentando que a maioria das instituições de ensino superior não tem infraestrutura para serviços de rede de atenção psicossocial e psiquiátrica. O que fazer, né? Então vamos. Você quer responder as E olha, perguntas já? é muito importante. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vai deixar alguns com os cabelos em pé. A Opa, o meu Universidade de, já está um pouquinho. é, a Universidade de São Paulo não tem para todos os alunos um serviço de urgência e emergência psiquiátricas. O escritório de saúde mental, nós temos contato com a psiquiatria, mas os alunos têm que seguir o fluxo natural, né, de marcar um horário pela internet, etc. Não é preciso tanto uma quantidade de pessoas, em certo sentido, nem mesmo psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras. O ideal nessa situação é a gente poder ajudar as pessoas que
se preocupam minimamente e que sentem que podem ajudar uma pessoa. Não precisa necessariamente ser um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Uhum. Isso é algo que a gente pode ir conversando, pode ir Uhum. desenvolvendo, é, Uhum. no sentido assim, que podemos ajudar as pessoas e a Uhum. nossa ajuda, ela não é menor do que todo conhecimento teórico, ou mesmo científico e empírico, que os profissionais de saúde têm. Porque nenhuma instituição no Brasil dá conta da demanda de atendimentos, não só para os casos de tentativas ou ideações suicidas, que eu acho que a gente pode cuidar, porque apesar de ser uma parcela, por exemplo, menor de pessoas em comparação com aqueles que têm algum transtorno depressivo, Uhum. nenhuma instituição, universidade, hospital dá conta da demanda. Não há Uhum. recursos humanos para tanto. Por isso que a gente tem que pensar de formas criativas em como Uhum. poder abarcar, né, uma maior quantidade de pessoas com ações de prevenção. Exatamente. Mas eu me preocupo muito com aquelas pessoas que vão até o escritório de saúde mental, tocam a porta, pedem ajuda. Esses podem ser ajudados, e muito. O Uhum. problema é quem não pede ajuda, Uhum. porque não consegue pedir um auxílio, seja para um profissional, seja para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um amigo. Às Uhum. vezes, tendo um amigo, tendo uma relação familiar satisfatória, todas as angústias da própria existência humana, elas podem ser, vamos dizer assim, conversadas, refletidas e cuidadas. O cuidado humano, ele não está apenas na mão do psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Vide Uhum. Edith Stein, que foi, né, auxiliar de enfermagem na Cruz Vermelha. Uhum. Naquele momento, ela disse: eu não posso ter cabeça para estudar filosofia. A humanidade está precisando da minha ajuda. Para o desgosto da mãe dela, ela foi até a Cruz Vermelha e ajudou pessoas, inclusive pessoas psiquicamente enfermas, pessoas que estavam mutiladas, pessoas que Uhum. não falavam o idioma dela. Uhum. Tem uma parte muito interessante, né, da biografia dela que ela conta de uma pessoa que estava tendo alucinações, delírios, e ninguém conseguia parar aquela pessoa, né, quem estava do lado estava praticamente se desesperando com aqueles gritos. E ela se aproxima da pessoa e começa a cantar uma canção de ninar. Até que a Uhum. pessoa foi se acalmando e dormiu. A Uhum. Edith Stein tinha vontade de estudar psicologia, e não era uma questão só teórica. Ela tinha muito essa vontade de ajudar o próximo, né? De certa forma, ela tem conseguido isso, principalmente no Brasil, como diz a professora Ângela Lisbello. Eu falo da Uhum. minha área, né? Psicopedagogos, filósofos podem falar, educadores, advogados podem falar da área deles. Mas Uhum. na área da psicologia, ela tem ajudado muito, né? Todo o desenvolvimento da estrutura da pessoa humana, da empatia, são situações que nos ajudam a refletir com profundidade em relação ao ser humano e poder ajudá-lo, inclusive. Isso mesmo. Tem um texto, inclusive, que está no site edithstein.com.br, que a Cecília escreveu, que fala sobre o que Edith Stein tem a nos ensinar sobre a crise do coronavírus. É muito, muito profundo. Hum, E aí ela relembra também, relembrando essa passagem aí que você falou dela, quando ela serviu na Cruz Vermelha, que tem um momento em que está um paciente lá grave, que as pessoas já estão dando ele como morto e ficam lá os médicos conversando como se ele já tivesse nem. E a Edith Stein olha no olho dele, né? Essa importância de olhar. E ela percebeu pelo olhar dele que ele estava entendendo tudo o que se passava, é, né? Ele estava gravemente enfermo, mas aquele olhar, aquela atenção para o outro, né? Para
essa atenção pela pessoa mesmo, não pela enfermidade simplesmente, não pela, né, taxar, né, enquadrar a pessoa, é doente, está com um problema psiquiátrico, psicológico, tá com, né, mas a pessoa, quem é essa pessoa que está diante de mim, né? Então essa. E, e olha que interessante, Magna, eu me lembrei agora que em 1996 eu estava dando supervisão para residentes de psiquiatria, que estavam Uhum, fazendo a interconsulta, ou seja, psiquiatras que saíam da psiquiatria, iam até uma clínica geral e voltavam para contar o que tinha acontecido. E eles contaram de um rapaz que tinha AIDS, né, e que os médicos estavam em volta dele discutindo o caso dele, mas não levavam em conta exatamente isso que você falou, a uhum, pessoa. uhum, E um dos residentes olhou para o paciente e percebeu que ele tinha se arrumado, se vestido, porque a equipe médica ia discutir o caso dele, mas ele começou a ficar triste, triste, né? E o residente percebeu essa tristeza no paciente, e depois a equipe inteira foi embora, ele também, só que ele ficou com isso na cabeça. No dia uhum, seguinte, souberam que ele foi a óbito. E a equipe médica dizia que ele tinha pelo menos mais 3 meses, no máximo, de vida. No uhum, máximo. Só que no dia seguinte, ele foi a óbito. E o residente, muito emocionado, falou: eu tenho certeza que ele foi a óbito no dia seguinte, porque ele ficou impactado emocionalmente por não ter sido visto, por ninguém ter perguntado nada para ele. Ele uhum, queria o contato. Então, uhum, exatamente isso que a Edith Stein uhum, viveu, né, e que uhum. relatou. São situações muito fortes. Alguém perguntou se a relação com Deus, se as religiões aí é importante. Tem A um, tem relação um, familiar, né? A relação é, familiar, amigos, a fé em Deus. tem um livro que eu recomendo, se alguém quiser se aprofundar, é de um colega meu da Unicamp, um psiquiatra que trabalha há mais de 30 anos com suicídio. Ele se chama Neuri Botega. Ele tem um livro que se intitulado Crise Suicida. Na página 89, ele fala dos fatores de proteção ao suicídio. Personalidade, estilo cognitivo, estrutura familiar, outros e fatores socioculturais. E nos fatores socioculturais ele escreve prática religiosa e outras práticas coletivas, clubes esportivos, grupos culturais. Ou seja, é muito importante quando a pessoa faz parte de uma comunidade religiosa. Isso pode, sim, salvar a vida das pessoas. Não vai garantir 100%, porque Uhum, apesar daqueles países que eu comentei, né, que diminuíram a taxa de suicídio, como a China, a Índia, Coreia do Sul, Suécia e Rússia, por causa de mudanças nas políticas públicas, coisa que não acontece no Brasil, não quer dizer que o suicídio vai parar de acontecer. Mas é uhum, possível fazer muita coisa, muita coisa. uhum. A Shirley comentou aqui anteriormente, né, quando você falou que não só o psicólogo tem essa, né, tem essa responsabilidade de cuidar disso. Ela falou, bom você falar isso, porque os gestores cobram dos psicólogos essa função específica, além de que existe uma representação social de que somos milagrosos, né? É, E, você quer e os comentar alguma padres coisa sobre também, isso? E os os padres padres também. também, porque eu fui procurado pelo padre da paróquia que eu participo, que fez a primeira comunhão dos meus filhos, né, o batizado e a primeira comunhão do meu filho, que é adolescente, e a preocupação dele era com respeito ao suicídio, né, Uhum, em época de pandemia, em uhum, pessoas idosas e às vezes em homens na faixa de 40 a 50 anos. uhum. Você Mas falou aí. Hum, eles procuram ajuda para o padre, nem sempre eles procuram um psicólogo, porque ainda há muito preconceito em relação uhum, à procura de psicólogos. Até uhum, por certa culpa dos próprios, da própria psicologia. Mas isso mereceria
um estudo e não apenas uma Uhum. opinião pessoal aqui minha. Tá. Foi interessante que você trouxe o caso, os dois suicídios que aconteceram lá no Bandeirantes, depois trouxe um caso lá de um jovem da periferia, da USP, né? E eu estava conversando esses dias com a minha filha, que tem 13 anos, porque também no círculo delas, assim, também no colégio dela também teve suicídio, muitos alunos se automutilando e com conversas suicidas também. E aí a gente conversando e eu pensando alto, assim, meio refletindo com eles, né? Meu Deus, o que é que está faltando, né? Jovens que aparentemente têm tudo, não são aqueles jovens que você olha e diz assim, ah, tem uma família desestruturada, ou então está passando por isso. Tem, às vezes até tem um vínculo familiar, tem dinheiro, classe média, às vezes classe média alta, viaja, às vezes tem uns que vão todo ano para Disney. Então tem todo um ambiente estruturado e e eu estava pensando alto, assim, eu estava refletindo, né? E o que será? E eu falando com ela, meu Deus, o que é isso? E ela falou: olha, mãe, antes que você chegue a qualquer conclusão, eu só quero que você saiba de uma coisa. Isso não é modinha, né? Porque há uma tendência, talvez, nossa de adulto, dizer, ah, virou modinha, porque todo mundo está fazendo, eles querem fazer também, porque um amigo se cortou e posta a foto, e aí os outros vão fazer também. Ela virou aqui quase um. Ela sempre, quando a gente toca nesse assunto, ela fala assim: olha, só quero que você saiba, isso não é modinha. Verdade. Como a gente identificar, Andrés, esses fatores, como saber assim, quais são os fatores de risco, né? Se às vezes a gente não tem a resposta assim do que é o que vai acontecer, mas quais são os fatores de risco? Como a gente pode ficar ligar aquela anteninha assim para perceber, né, que ali tem uma situação que pode levar a uma situação dessa? O que você diria? É, então, são vários. Eu acho muito legal esse exemplo que você dá de uma conversa sua com sua filha. Eu acho que isso é um grande caminho, poder conversar, poder ouvir os jovens quando eles falam Uhum, isso não é modinha. Tanto é que uhum, existe desde a antiguidade o suicídio. A nossa colega da comunidade estaniana, a Maria Helena Molinari, uma vez eu pedi para ela elencar todos os momentos em que o suicídio aparece na Bíblia. E uhum, ela fez isso. Isso está nos textos bíblicos. Fatores de risco, a gente pode pensar em quatro grandes áreas. Aí eu uso dados, né, dos meus colegas epidemiologistas, né? Eu sou um clínico que adentra, vamos dizer assim, na intimidade da vida das pessoas. Mas os fatores de risco são, primeiro, sociodemográficos. Acontece é, em maior quantidade em homens, mas no Brasil em mulheres está crescendo isso, principalmente a partir de 2014, por causa das redes sociais. O, uhum, o problema não é a internet, o problema não são as redes sociais em si. O maior problema é a criança ou o jovem não terem adultos para poderem conversar, cuidar, debater sobre aquilo que acontece nas redes sociais. Esse é o uhum, maior problema. Bom, é, dentro dos fatores sociodemográficos, jovens, não só entre 19 e 49 anos, e idosos, que são os que mais cometem suicídio no mundo, são idosos, mas já crianças de 12 e 13 anos, mesmo numa escola conhecida nossa, lá de Perdizes, alunos de lá também se jogaram, né, e cometeram o suicídio. Pessoas viúvas, divorciadas, solteiras, muitos de uma orientação homossexual ou bissexual, isso não é uma crítica, muitos sofrem preconceito da sociedade por causa disso, das próprias famílias. Ateus e protestantes tradicionais, muito mais do que católicos e judeus, mas também esses grupos apresentam, e grupos étnicos minoritários, como indígenas. Mesmo os indígenas cometem o suicídio. Isso é muito comum no Brasil.
Segundo grande grupo de fatores de risco, os transtornos mentais. Tem psicólogos que não gostam de ouvir isso, mas as pesquisas científicas mostram que, dentre um grupo muito grande de quem cometeu o suicídio, uma porcentagem muito grande tinha transtornos mentais. As vivências depressivas, não estou falando de uma tristeza que todos nós temos, né? O Neuri Botega fala, a tristeza transforma, a depressão paralisa. Transtornos bipolares, abuso, dependência de álcool e drogas. Só que, olha o cuidado que nós temos que ter. Festinhas. Não é necessariamente um abuso ao longo do tempo. Basta uma festinha que a pessoa fica alcoolizada, ela pode se colocar num risco. Muitos acidentes de carro não são notificados como suicídio. Indiretamente a gente pode pensar que sim. Que a pessoa pega um carro alcoolizado e sai andando 250 por hora sem pisar no breque. Vai parar e a pessoa, no fundo, ela sabe o risco que está correndo. Esquizofrenia, transtornos de personalidade, borderlines, história familiar de doença mental, quem já teve ideação ou planejamento suicida, não subestimem quem já pensou e principalmente aqueles que já comentaram sobre um plano. Tentativa de suicídio pregressa. Eu me lembro de um aluno que se jogou do 6º andar. Só que ele sobreviveu. E eu fui até o hospital. O irmão dele me falava assim, não foi a primeira vez que ele tentou, e não é a última. Um dia ele vai conseguir. História familiar de suicídio, mas tem partes boas. Eu já atendi um aluno que falou assim, eu perguntei para ele se ele já tinha pensado em suicídio, porque eu tenho uma pesquisa sobre isso, tanto pela FAPESP quanto pelo CNPq. Aí ele falou assim, olha, o meu pai cometeu suicídio. Eu e o meu irmão, quando a gente tinha 15, 17 anos, encontramos ele enforcado. Ele era mecânico de carros. Eu senti uma dor tão grande que eu não quero que ninguém da minha família sinta essa dor que eu senti. Por isso eu não vou cometer o suicídio. Terceiro grande grupo de fator de risco, fatores psicossociais. Pessoas que sofreram abuso físico e sexual. Eu recebo muitas meninas que não vêm falando dos problemas, né, que os professores estão, né, vamos dizer assim, sendo muito rígidos, ou que eles estão exigindo demais, né, que eles estão sofrendo por isso. Eles trazem problemas de assédio sexual na infância e adolescência, e que ainda ficaram na mente deles, e que eles não encontraram alguém com quem poder conversar, compartilhar. Perda ou separação dos pais na infância é um fator de risco. Não são fatores determinantes, mas são importantes. Instabilidade familiar, ausência de apoio social, isolamento social, perda afetiva recente, um namorado, uma namorada, mãe, pai, um acontecimento estressante, como a pandemia, como um terremoto, um furacão nos Estados Unidos, datas importantes como uma reação ao aniversário, Natal, onde tantas famílias se reúnem e quem não tem família fica absolutamente só. Desemprego. Vamos pensar na pandemia? Quanto desemprego está acontecendo? Aposentadoria e outros. Não, Ou ainda seja, nos fatores. são fatores altamente democráticos, assim, não poupa ninguém, né? Não, É isso mesmo, e tem muitos outros. não tem como dizer assim, eu estou, a minha família está, os meus amigos, os meus filhos estão todos É, protegidos, nunca vamos passar por uma situação assim que possa favorecer os pensamentos, né? Então,
Como ajudar? Ó, nós estamos, Andrés, a 54 minutos da live. Nós temos 6 minutos para concluir essa live. Eu queria saber se você teria disponibilidade para a gente abrir uma segunda para a gente poder dar dicas de como realmente ajudar, tá? Ou a gente fecha aqui e responder mais alguma Ah, pergunta, ou se para você precisa finalizar aqui. Como é que estão as coisas tenho, aí? eu não sei se você sabe, ou muitos não sabem, eu nasci no Chile. Ah, Eu sou um exilado, eu cheguei no Brasil depois de uma ditadura militar aos 5 anos de idade. E tem um aham, folclorista chileno, Víctor Jara, que ele ah. diz numa música que a vida é eterna em 5 minutos. E ele conta, inclusive, da morte de uma pessoa nessa música e tal. Magna, eu estou absolutamente disponível. Eu acho que é uma função de nós, professores e pesquisadores da universidade pública, poder Uhum, fazer essa relação de tudo aquilo que a gente estuda com a sociedade. uhum. E a comunidade Shalom, qualquer momento, quando precisarem, eu sempre estarei disponível. Eu acho que é um Muito. pouco da missão. Eu me lembro da irmã Jacinta, né? A primeira vez que eu levei ela lá e ela foi falar sobre Edith Stein, ela olha para mim e fala assim: o Andrés é daqueles que foram escolhidos por Edith Stein. Eu levei um susto, Magna. Dá um Eu falei: susto, né? que responsabilidade, o que, que é isso? Então, só talvez para finalizar, o que eu tenho aprendido, né, com os jovens, inclusive participando de velórios. Rapidamente, teve um menino que cometeu suicídio dentro do campus universitário, que ele falava para o pai: um dia eu vou me matar. Ele tinha psicólogo e psiquiatra. E infelizmente aconteceu. Mas assim, eu faço sempre um quadro de tudo isso. Você pode ouvir alguém da família falar: foi por causa disso, outro foi por causa daquilo, pai e mãe podem culpar alguém, professor, universidade, o governo, etc. Mas você nunca vai completar esse quadro, esse puzzle, porque a Uhum. pessoa que comete a maior das autoagressões, ela leva consigo. E outra coisa, para finalizar, o que a sua filha disse é muito importante. Ela está indicando que essas coisas se conversam entre eles. Porque quando há um caso, isso cria uma comoção. A Uhum. comoção, ela é dolorida, ela é sofrida, mas ela é muito importante, porque faz a gente pensar mais profundamente ainda na questão da vida, da força da vida. Então, enquanto uma pessoa procurar ajuda, a esperança dela e o futuro dela vai se abrir. Maravilha, Andrés. Muito obrigada. E aí, que bom, você deu uma resposta tão bonita para me dar um sim, que eu fiquei aqui emocionadíssimo. Os corações, quem vai assistir essa live depois não vai ter essa visão dos corações subindo quando você deu o sim aí para ficar mais um pouco conosco. Nós vamos dar 3 minutinhos de intervalo aqui só para uma água, um banheiro rapidinho e nós já voltamos daqui a 3 minutos. Eu espero vocês entrem conosco novamente. Vamos continuar aqui nesse bate-papo. Até mais. Shalom. Até